Esta história é sobre o aluno mais arrogante do colégio, que tem talento como levantador do time de vôlei, mas seu treinador o impede de jogar por causa de sua atitude. Por isso, o protagonista assiste seu time perder pontos em jogadas que só revelam o medo deles. Além disso, ele não é só um companheiro talentoso que se destaca. E é quando o professor recebe uma ligação avisando que justamente esse cara está em estado grave no hospital e parece que o loiro se sente culpado. É assim que pulamos para uma lembrança onde o protagonista Hajime era criança e tinha um grande amigo, que ele teve que deixar para viver no Japão, pois agora o protagonista está de volta. E seu velho amigo mal esconde da prima, que está até animado demais ao rever um grande amigo. Porém, quando ele chega, surge alguém frio e desagradável. Apesar de sempre ter sido ruim em esportes quando se conheceram, agora ele só fala de vôlei. Aqui ele se questiona se esse é mesmo o amigo de anos atrás, pois agora está muito convencido. Ele chega a dizer que, por ser tão fraco, ele desperdiça a própria vida. Por isso, Juni resolve segui-lo para descobrir o que torna sua vida tão incrível a ponto de dizer isso. É nesse momento que ele percebe que seus serviços jogando são impressionantes. Por isso, mesmo quando as meninas do basquete tentam pegar a quadra, Juni se interpõe e acabam treinando juntos. O cara segue convencido, mas percebe-se que há um motivo para isso. Tentando evitar amizades, o fato é que Juni acaba pouco a pouco entrando em uma amizade, onde eles vão treinando e melhorando com o tempo, mais pessoas querem entrar para o time e a empolgação é sentida por todos. Hajime aprimora a técnica e postura dos recebedores. O cara cumpre seu papel de armador, a ponto de que as mulheres do basquete não dizem mais uma palavra sequer. Mostra que o protagonista nem sempre é convencido durante o mês. Ele pode dizer, por exemplo, que Juni observa bem, o que pode ajudá-lo a superar obstáculos. O jovem gradualmente se envolve com o esporte. Certa tarde, enquanto Hajime pensa em levar seu time a um torneio, surge o primo de Juni com quem passa o tempo livre. Na verdade, ele afirma que não quer sua família muito envolvida com o vôlei, como aquele cara obcecado pelo esporte. Na verdade, ele descobriu que na sua antiga escola ele gritava com todo mundo para que jogassem bem. Por isso ele saiu da escalação principal, mas o dano já estava feito. Um dos alunos, conhecido como Sota, tinha talento, mas não aguentou a pressão e tentou tirar a própria vida. É claro que o primo dele não deveria se envolver com alguém tão problemático, só pela reação já dá para ver que há problemas. Ainda assim, Juni não acredita tão facilmente. Além disso, ele confia na determinação do cara, que já tinha reservado quase todas as datas das férias para que pudessem treinar. Ele entende o compromisso e por isso até vai procurá-lo em casa, porque está disposto a treinar, já que o loiro fica motivado durante o mês seguinte. Com todos focados, melhoram saques, ataques e recepções. Todos começam a se motivar, principalmente quando o assessor diz que não precisarão jogar muitas partidas para se classificar. Mas o loiro está certo de que vão ganhar o torneio, e isso começa a contagiar os outros, pois assim chegamos ao verão. No torneio, já na estreia, o protagonista se destaca organizando jogadas e fintas impressionantes. Por isso, o primeiro dos 3 jogos eles ganham sem problemas, enquanto os treinadores já estão se perguntando quem é o novo. O problema é que para o segundo jogo, Juni não está preparado para a pressão, então em situações que ele já dominava, como os saques, ele trava completamente. Isso acaba afetando também seus ataques e eles continuam ficando para trás, já que Hajime não sabe o que é ficar nervoso. O cara não consegue ajudá-lo. A única coisa que ele pode fazer é armar as jogadas. Ele mesmo as finaliza e faz os pontos só com seus saques. Acabam vencendo, mas todos sentem que nunca foram necessários no time. Por isso, Juni termina pensativo, enquanto sua prima já fez um cartaz para apoiá-lo. Ela se machuca e no dia seguinte, Juni usa isso para faltar ao jogo. Até sua prima, doente, se levanta para pedir que pare de choramingar, mas ele ainda se sente inútil no time. Enquanto Hajime continua se destacando com saques em salto incríveis, ainda mais sendo ambidestro. Mesmo assim, o cara parece estar inquieto e de repente eles aliviam a pressão. A competição continua como se nada tivesse acontecido. Como era o último ano, só Juni e um colega entram no novo clube de vôlei de Hajime no ensino médio. Apesar de ter começado com eles, ele já não se interessa mais pelo esporte. Por isso, o presidente e o vice-presidente do time, que já o conheciam, vão procurá-lo. Mas como sempre, é alguém desagradável, que não entende como o vice-presidente. Oda, sendo tão baixo, pode ser atacante. O problema é que ele diz isso na cara deles e acaba apanhando, já que claramente Oda já tem problemas e críticas suficientes por causa da sua altura. Mesmo assim, ele se surpreende que durante o festival de vôlei na escola, haja um participante interessante nos treinos. Apesar de ser capitão, Oda ainda enfrenta problemas porque os ignorantes de 2 metros zombam dele. Ele logo mostrará do que é capaz.
Arma, uma partida em que o protagonista joga em seu time, e Oda surpreende ao se entender com o loiro e fazer jogadas impressionantes. No fim, vencem especialmente o loiro. Na final, ele pergunta por que a rede está mais alta do que o normal. E é que o cara, mesmo sendo baixinho, já aspira a chegar ao nacional, por isso já colocou a rede na altura exigida. Por isso ele quer o prota no time numa competição assim. Ele afirma que é melhor não demorar, pois cedo ou tarde Juni acabará o odiando pelo ocorrido. Porém, Juni não o odeia, apenas acha difícil jogar com ele. Mesmo assim, o loiro evita problemas, mas os capitães não podem ignorar. Por enquanto, eles os colocam para jogar um contra o outro. Enquanto isso, a Edima percebe que em 11 meses não melhorou nada. A cada ataque, ele fica mais nervoso e o loiro não entende, pois nunca soube o motivo, apenas deixou que ele melhorasse sozinho. Isso o deixa bastante irritado porque ele tem o talento e a altura, por isso tenta fazer com que ele consiga marcar um ponto contra ele, mas acaba sempre falhando. O cara inicia uma briga pedindo para não se prender ao medo, mas Juni surpreende ao dizer que errar finalizações não é fácil. Acontece que tudo isso era um plano do outro capitão, Aoki Juni. Ele errava de propósito para o cara superar a frieza. Agora que sabem que querem jogar juntos, e neste ponto ele já não pode evitar entrar para o clube. Mesmo assim, acabam sendo punidos. O próprio Oda conta que já chorou muito por causa da altura, mas quer aproveitar este ano para jogar e ganhar tudo o que puder. Eles conseguirão juntos, pois os velhos amigos vão para um acampamento de 5 dias, onde ambos parecem comprometidos. E eles precisam fazer isso, porque essa será a escalação final, incluindo o jogador de rugby, que agora passou para o beisebol. Rapidamente, Hajime ajuda a organizar as estratégias a serem seguidas, porém nessas ele deixa Juni de fora. No começo ele acha normal, enquanto à noite eles aproveitam para conversar em típicos papos de amigos, mas nos dias seguintes ele continua deixando Juni de fora. E o cara sente que, embora erre, às vezes também não está jogando mal. E quando eles se encontram na lavanderia, é que Hajime explica para ele que está confuso. Ele não o exclui por ser ruim, mas para que os outros melhorem. Na última vez ele deixou toda a pressão para Juni. Agora ele monta um time onde pode ser o as e os outros o acompanham. Assim chegamos ao torneio de outono e ao primeiro jogo oficial. A prima gostosa está por aí. Mesmo que a Academia Zain destrua no início, Juni não participa de nenhuma jogada, e foi para isso que se prepararam. Hajime se adapta para personalizar cada passe, enquanto os outros fazem jogadas combinadas, preparando um passe distinto entre todos. Para o que salta mais alto, o que finaliza melhor e com mais força. Alguém que não é outro senão Juni, que intimida os adversários. Aos poucos eles vão se tornando imbatíveis com esses chutes e no final acabam vencendo as duas partidas, onde até mesmo o primo já começa a ver potencial. No entanto, justamente por se juntar a ele, acaba se envolvendo em uma briga de gangues e todo o time é punido. Para o prota, o pior é que Juni parece despreocupado demais, e ao confrontá-lo, diz que se quer seriedade deveria voltar ao Japão. Literalmente ele faz isso pois pode ser útil ver quem tentou acabar com sua vida. Juni o acompanha e percebe seu nervosismo. Porém, seus ex-colegas o recebem com certo sarcasmo. Eles comentam que não acreditam que ele ainda se preocupa com isso, revelando que por causa de uma brincadeira... Naquela época, quando era obcecado pelo esporte, Sota decidiu que ele seria o sacrifício. Ele se machucaria só para ver a reação de alguém tão dedicado ao esporte? A brincadeira passou dos limites, e Juni não acredita que fizeram algo tão cruel. Por isso, ele não pode deixar seu amigo. E o melhor é voltar para Zain, onde ele se compromete a ser o as que procura. Mesmo assim, o loiro não suporta a notícia e vai parar no hospital recebendo visitas. Por Sota, que basicamente admite ter usado a tentativa de suicídio como desculpa. Porque já fazia muito tempo que ele queria se aposentar do vôlei, mas não conseguia por causa do tipo de família que tinha, então acaba pedindo desculpas. Mas não é. O mais importante é que finalmente ele dá ao loiro a tranquilidade que precisava, enquanto encontra justamente sua professora, por quem ele claramente tinha interesse. Ela os leva a um estádio gigante, onde jogam os profissionais e que ela almeja. Agora só resta voltarem. Com Sen, onde até mesmo o treinador que eles detêm e que até então parecia morto, na verdade é muito respeitado e graças a ele conseguem resolver o mal-entendido, porque o prota não participou de uma briga. O machucado foi causado pela prima e o conflito ocorreu por causa do primo que o salvou. Agora eles podem participar das eliminatórias e iniciar o torneio interescolar. Estamos vendo um time prodígio com atacante importante e equipe consolidada. Acima de tudo, ele gosta de esportes, pois é o representante da prefeitura. A escola Fukubo se completa com seu prodígio Subaru.
e serão os gigantes a serem derrotados. É um time bastante sólido que, apesar de estar invicto há 7 anos, mantém os pés bem no chão. Isso graças ao seu gerente, um jogador que é estudante, mas que se machucou no primeiro ano. Graças a isso, conheceu o Subaru e formou uma dupla que traz a emoção que o time precisa. Confiantes de que chegarão à quadra central do torneio da primavera, repórteres já questionam sobre Zani. Uma equipe que começou a se destacar há pouco tempo e, embora tenham se retirado do torneio de outono por causa da briga. O treinador admite que já observava o loiro para o time, mas ele não se encaixava totalmente. Na verdade, Fukubu foi o único time da região classificado para o Nacional. Agora querem que outra pessoa alcance essa glória. O treinador destaca que Subaru é um prodígio da região, mas Hajima, na mesma idade, pode estar no mesmo nível, embora não admitam. Isso vai gerando medo neles. O gerente e um jogador decidem espionar os treinos deles e percebem que nem conseguem treinar diariamente por falta de ginásio dedicado. No fim, por espionar, o loiro se envolve em problemas que o Capitão Aoki registrou. Pode colocar Fukubu em apuros, obrigando-os a pedir desculpas. E é o próprio Subaru quem chega e se inclina para não ter problemas no final. Para Oda isso é uma bobagem, e eles também nunca estiveram gravando, mas depois de uma discussão, aproveitam para propor uma partida de treino. Enquanto isso, surge o prodígio de quem tanto falaram para eles. Eles se organizam e vão para as instalações de Fukubu, que tem academia própria e são melhores. Os protagonistas já estão acostumados a jogar com a rede na altura exigida, como nas nacionais. A partida começa equilibrada, com várias cortadas potentes difíceis de defender. Subaru se mostra letal, mas os defensores também se esforçam ao máximo. Então, com um bloqueio aqui e ali, essa partida fica terrivelmente equilibrada. Sunny depende do levantador e Fukubu de Subaru, responsável por levar o time ao nacional. Assim ele começa a se sentir gradualmente superior, tomado por essa força insana. Ao marcar pontos, ele motiva o time, que vence por pouca diferença, tecnicamente foi empate. Ainda assim, as duas feras se convencem do potencial uma da outra. Por isso, a Hajima, sem vergonha e com as eliminatórias próximas, sugere que Oda não jogue contra Fukubu. Basicamente porque estão usando a questão da altura para furar o bloqueio deles. Isso incomoda a todos. Mas já que o próprio Oda disse que queria levar seu time ao topo, não importando o sacrifício, é aí que o capitão decide dar um tempo para ele pensar. No fim, o loiro reconhece que muitas vezes não sabe se expressar por socializar pouco. Por questões familiares, ele passa a noite na casa de Juni, onde começa a aprender pela primeira vez. Essa empatia que ele sente pelos outros. Aos poucos, essa amizade o ajudará, pois aqui começam os preparativos. Mas Fukubu também está pela região, e é onde os protagonistas mostram a escalação sem Oda. Isso sim, o velho treinador deixa claro para Hajima que continuará com sua proposta. Mas agora ele tem que justificar por que um jogador tão importante não está em campo. Começamos bem a partida com Juni acertando chutes cruzados importantes e os outros bloqueando e chutando novamente, dominando o adversário. Porém, Hajima se distrai ao se preocupar com Fukubu e pela primeira vez erra um passe. Tudo estava bem, mas a partida mudou de repente. Eles não só alcançam, mas devido a tantos erros de Hajima, acabam perdendo de forma assustadora, porque foi em um instante. O loiro tenta mais uma vez carregar o peso sozinho, enquanto os outros desanimam. É aí que um prodígio como Subaru pode fazer o time vencer só com sua confiança e incentivando a equipe. Isso é algo que o Prota percebe, mas ele não tem certeza se tem o que é preciso para ser esse tipo de pessoa. Ainda assim, é óbvio que para o segundo set algo precisa mudar. Ele levanta um pouco a voz para que coloquem a jogada praticamente desde a linha de trás e ataca de uma forma assassina. Termina aqui, pois a estratégia muda. Hajima é obrigado a defender e salvar algumas bolas quando é necessário. É exatamente o que o treinador precisa para justificar a saída de Oda. Com o tempo, todos os chutes se tornam certeiros e quando não, o time se contagia com a energia. Mesmo com alguns toques, quando o seu finalizador está completamente exausto, ele quase cai no chão. Ainda assim, este set é todo graças a ele. E mesmo que ele precise sair por causa do cansaço, ele fez o trabalho para que no final os novatos acabem vencendo e eles terminam exaustos. Agora o loiro tem certeza de que Juni é o prodígio em quem deve concentrar todos os ataques. Ainda tenho que melhorar, mas quer seguir vendo essas jogadas? Por enquanto vamos com Fukuo, que também consegue vencer as partidas do dia com muito esforço. E agora começam as eliminatórias contra os melhores da região, justamente contra a Sunny. Por isso aqui o gerente quer controlar os dois do primeiro ano, pois os chutes de Juni são letais. Enquanto isso, Hajima sempre coloca a bola nos lugares mais difíceis de defender.
Sem essas duas coisas e forçando-os a mudar de posição, podem vencer um time que é bem fraco. Mas enquanto terminam a estratégia, o treinador pergunta ao Subaru sobre seus exames do fim de semana. Como ele já operou os joelhos e precisa monitorá-los, mesmo assim corre como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Sunny prepara estratégias e os capitães já buscam conselhos com Hajime. Agora eles jogarão com os grandes. Enquanto isso, Subaru conversa com o médico e ele diz que, por enquanto, suas pernas vão aguentar bem o torneio. O ideal é que ele faça outra cirurgia, o que ele vai fazer, até deixando o vôlei por 1 ou 2 anos. O que mais o assusta é que, se abrirem novamente, ele não se recupere como antes. O cara é o mais popular da escola, o mais confiável, e por isso não conta nada sobre sua condição para os colegas. Ele só continua confiante de que vai levá-los para jogar na quadra central no torneio de primavera. Enquanto isso, Sunny aproveita os últimos 3 dias para um treino mais pesado, aperfeiçoando a técnica e os nervos de Juni. O treinador morto organiza para eles uma última atividade de saques e no final só resta relaxar um pouco. Aqui percebemos maior confiança de todos no loiro. Até mesmo o capitão Aoki, que não vê o voleibol como a coisa mais importante da sua vida, mas está muito empolgado. É assim que chegamos ao grande dia para definir qual equipe irá representar a capital. Para os protagonistas, o nervosismo toma conta de seus corpos, eles não estão tão acostumados como Fukuo, que aproveita até para se divertir. No entanto, por causa disso, Subaru parece escorregar, enquanto Watch imediatamente se joga para protegê-lo. Um tanto exagerado, mas o gerente acaba fraturando o braço. O time precisa começar a levar as coisas a sério, ainda mais ao entrar em quadra, onde quase toda a torcida é de Fukuo. O treinador comenta que a altura de Shinoda é equilibrada, mas Subaru aparenta excesso de confiança. Aqui começa a partida, os Akis vão para Juni, marcam 2 pontos e perdem o próximo. Mas é evidente que Oki deixou essa estratégia para eles, já que Juni não é muito bom com os Akis acima da cabeça. Todos vão até ele para garantir pontos. Além disso, Subaru ataca com uma agressividade terrível, o cara quer terminar rápido e o primeiro set eles levam sem problema. No entanto, isso continua. Juni tem praticamente 3 bloqueios e com Subaru esperando a reação de Hajime para contra-atacar. Eles começam a se adiantar novamente no placar, então o Prota usa a individual, mais uma vez com jogadas incríveis, conseguindo diminuir a diferença. No entanto, seus companheiros o veem como alguém muito insistente, aquele que quer fazer tudo sozinho. No entanto, o cara começa a ficar irritado, já que por enquanto Juni é o alvo do adversário, então os outros precisam se conectar muito mais. No entanto, ele também sabe que pressioná-los vai lhe trazer problemas, como já aconteceu no passado. Então ele se acalma e é o capitão quem lhe dá a razão. Todo o time deve dar o máximo em quadra. Isso acaba funcionando, o time começa a virar o placar e com essa defesa incrível que termina em um chute impressionante, eles empatam. O loiro está contente com o desempenho do time, mas falta alguém se destacar. Apesar disso, vencem o segundo set. Enquanto isso, Subaru sente falta de Oti e, preocupado com suas pernas, decide acelerar as coisas. Ele carrega os sonhos do time, e mesmo com o loiro sendo uma fera, vai mostrar o que é levar o jogo a sério. Com uns disparos de bazuca cruzados incríveis, Juni tenta copiá-los, mas não consegue. Ninguém acredita que isso é tudo que ele fará antes de ser substituído por Oda. No entanto, quando sente a pressão e tenta finalizar com toda a sua força, acaba se acertando com força no rosto depois de um bloqueio, com uma hemorragia nasal que agora deixa o time sem o jogador. Aceita, Hajime. Por isso, ele também se desconcentra um pouco, e são os capitães que incentivam a aproveitar essa oportunidade única que tiveram em anos para vencer. Enquanto isso, o que é o seu as ainda está se recuperando, esperando o sangue do nariz estancar, enquanto sua prima cuida dele. E é aqui que chega Hajime. De repente, ao perderem o terceiro set, os protagonistas se desesperam e o sangue não para. E é Subaru quem aparece, enquanto isso, os intermediários agem de forma estranha. E basicamente ele diz que espera que isso não seja a única coisa que vai ver do vôlei de 100, já que quer ganhar como deve ser, ganhar de maneira justa. Todos querem mostrar seu potencial aqui. Eles se motivam, verificam se o sangramento não continua e voltam para a quadra, onde todo o time espera vê-los arrebentar. O próprio Oda cede sua posição. Com apoio e confiança do time em alta, é hora de virar o jogo. Para isso, chega a nova estratégia: atacar de mais longe da rede para evitar bloqueios, pois vemos vários ataques letais contra o adversário. Enquanto isso, Oki chega ao local e descobre que a partida está empatada. Percebendo que a técnica de sempre mirar no Juni já não funciona porque ele vai responder e os outros jogadores estão acompanhando. É ponto atrás de ponto. No entanto, o time ainda é inconsistente e Subaru aproveita isso com a oportunidade do ponto da vitória.
Hajime arrisca ao deixar a bola passar, mas após decisão certa, sente-se salva e o contra-ataque era evidente. E aqui depois de uma finta dupla, elas acabam levando o set. Agora as duas academias estão empatadas, a tensão aumenta e Oda entra no jogo, enquanto Juni também está atento. Ochi também incentiva seu time, marcando o início do quinto set. Devido à importância, Hajime surpreende com um desvio e abre o placar. Mas não é só ele, todo o time está melhorando. No entanto, Fuku está convencido de que o trono é do seu capitão. Mesmo com joelhos fracos, ele segue jogando sem reclamar pelo seu objetivo, já que aqui o jogo só fica mais intenso. Ponto de um lado e outro, após trocas de bola, a arquibancada explode, enquanto Rune se conecta mais. Todos se esforçam para manter a bola no ar, resultando em empate até quase 14 pontos. Com essa jogada, Hajime não precisa mais calcular, só passa a bola para Las e faz uma cortada impressionante. Saint está a um ponto, mas por isso o bloqueio se torna constante e, em um esforço de Subaru, trazem a bola para ele, que dispara novamente como um verdadeiro foguete. Ninguém quer que acabe, mas o que era um chute impossível termina em um bloqueio, deixando tudo em silêncio, mas finalmente dando a vitória para Saint. Na hora da premiação, Fuku está com o rosto de profunda tristeza e Hajime desmaia. Depois de tanto esforço, a premiação termina. Subaru se despede em seu último ano do ensino médio. E depois de chorar não só pela derrota, mas também pela dor no joelho que estava aguentando há um tempo, sabe que cometeu muitos erros e mesmo assim tem dificuldade em se mostrar vulnerável. Mas no final é inevitável, ainda mais quando se despede dos alunos do primeiro ano. Sabe que após a cirurgia seguirá no esporte, mas na universidade. Enquanto isso, os vencedores organizam uma festa após a recuperação do Hajime e agradecem ao cara por tê-los levado até aqui. No entanto, isso continua. Logo eles descobrem que sim, o primeiro time que eles vão enfrentar no torneio da primavera está estreando assim como eles, e pode ser relativamente fácil, mas os outros adversários têm um nome importante. Na verdade, os protagonistas acabam ouvindo uma conversa dos capitães, que não têm muita certeza se podem ir muito longe contra adversários tão poderosos. Ainda assim, Oda sente uma emoção que o faz desejar o impossível, pois foi o autor daquele bloqueio incrível. Na final contra Subaru, após alguns dias treinando com universitários em Fukubo, mesmo com o time disperso, o protagonista e Subaru voltam a se encontrar. Mesmo de muletas, o cara sugere que joguem juntos com Juni na universidade, Sub-19 e Sub-21 contra outros times do mundo. Mas para chegar a isso, eles precisam dar tudo de si e se destacar no torneio da primavera, que vai acontecer pela primeira vez para eles. O loiro, tomado pela euforia, decide contar para Juni, que não se anima, mas sabe que vai acompanhá-lo onde for. Então, é mais uma motivação enquanto o momento do torneio se aproxima, enquanto vemos o grande dia que vai dar início a tudo, todos. Eles chegam ao Japão, aos campos que tanto sonharam, onde precisarão mostrar do que são capazes e pelo que trabalharam. No entanto, até que chega a primeira temporada deste anime é pouco, mas muito bom. Eu esperava algo mais genérico, mas o tratamento dos personagens te envolve no que vivem, sendo rivais ou não. Na verdade, a animação também é épica quando precisa ser, e a história cumpre o que promete. Por isso, recomendo que quem gosta aproveite a série completa na melhor qualidade. No momento não há continuação, então interessados devem ir para o mangá. 2.000 curtidas para outras séries é pouco se vocês estão gostando e eu teria elas prontas na hora. Por mim é isso. Nos vemos em outro resumo. E enquanto temos mais capítulos deste Donwa, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Um protagonista, evidentemente, terá a história mais épica quando começa sendo o mais baixo da sociedade. Escravo obrigado a lutar batalhas sangrentas contra companheiros igualmente treinados, disputando até a pouca comida que recebem. Rocco, por ser muito forte, é o único que mantém a ordem, algo admirado por Cestus, que o considera amigo. Pelo menos até serem obrigados a lutar na seleção dos mais fortes, sendo Rocco o favorito, não só pelo físico, mas pela atitude. Enquanto isso, o protagonista magro e fraco, no entanto, tem um mestre por trás chamado Zafar que parece confiar no protagonista. E por quê? Simples, pela rápida velocidade de reação que ele mostra na arena. E mesmo que sua mente o impeça de ferir um amigo, ele se vê obrigado a fazê-lo, demonstrando que, para ter 15 anos, é um diamante bruto. Porém, na gloriosa Roma não há perdedores e o bondoso Rocco é morto em seus braços. É assim que ele é marcado como um dos escravos escolhidos. Engenheiros também recebem promessa de liberdade após vencer 100 batalhas. Então o mestre se encarrega de treiná-lo dando golpes bons e eficazes.
Uma mente fria, mas por ser pequeno e sem força para nocautear de primeira, precisa ser o mais rápido possível. Embora o velho pareça machucado pela vida, seus ensinamentos são sábios, apesar das zombarias. O caso é que Cestus e os outros são levados ao grande coliseu romano, onde acontece a coroação. O grande Nero, com vários tipos de combates. Inclusive, Cestus encontra um loiro que parece bastante simpático, que lhe indica o caminho e deseja sorte nas lutas, já que muitos dos seus rivais serão até mesmo adultos impiedosos que acabam massacrando os novos escravos. No entanto, mesmo que o protagonista suba com medo e com um rival que literalmente é uma besta, algo que até mesmo Nero das arquibancadas aceita que será um massacre. No entanto, ele é gigante e Cestus aproveita sua velocidade para acertar um golpe na cabeça dele, que o faz desmaiar, permitindo que ele aproveite um pouco de glória. Até vemos que ele quase morre defendendo seu rival que antes deveria morrer. Ainda assim, já que o menino chamou a atenção de Nero, ele acaba salvando-o. Inclusive o convida para sua sala, very important person, reconhecendo sua força. E diz seu mestre que a mãe lembra como uma velha lenda que lutou até mesmo contra o guarda real de Métrio. Que o loiro de antes chamado Ruska, uma fera em combate com uma brutalidade digna de seu pai, e que será uma amostra do nível que o protagonista vai enfrentar. Então os dois são levados ao palácio para acompanhar Neron. No entanto, o garoto se distrai tanto de suas tarefas, o que enfurece sua mãe, que faz com que os dois guerreiros lutem até a morte. Ruska, por ser bem mais forte que o protagonista, prefere apenas desmaiá-lo com uma chave em vez de matá-lo ali mesmo. Até César passa um tempo com o escravo Cestus. Enquanto isso, Ruska é repreendido por seu pai, que não queria que ele fosse gentil, queria que pelo menos quebrasse as pernas do rival. No entanto, o prota também não está melhor, pois sofre abuso de Neron por um tempo. Sendo vendido a vários donos, sofreu grandes humilhações. No fim, ele fica com um gordo que o leva com seu mestre à Grande Pompeia, onde é vendido a um candidato às eleições. Organizando seu próprio torneio de combates e tendo como organizador esse cara chamado Nazca, que lhes mostra sua área de treinamento com alguns colegas um pouco complicados, como Enden, um antipático que arruma confusão com todo mundo, mas só de ver seu jeito de treinar e sua força bruta já sabemos que ele é muito forte. Além disso, esse estilo de combate trará problemas para Cestus, por isso é preciso treinar agora. No entanto, o protagonista de Xismoso à noite acaba encontrando Sabina, mas ela é a mulher mais bonita de toda a cidade. E o que descobrimos é o amor impossível de Enden, que mesmo com sua força é um cara simpático, um fã de verdade. Mesmo rejeitado 1000 vezes e alvo de gozações, ele não se importa, apesar da garota não ser totalmente má. Quando precisa, ele ajuda, como fez com essa cidadã cuja taverna foi tomada por assediadores. Sabina leva o time do Prota para enfrentá-los, com Cestus se destacando, porque à primeira vista, apesar dos punhos não serem suficientes contra o gigante, ele chama a atenção da mulher, o que não ocorre com Enden. Descobrimos que ele é fã dela há anos, e ela só prometeu que se ele alcançasse o recorde impossível de 50 vitórias seguidas, teria liberdade. E ele se tornaria sua mão direita, para isso só faltam mais 2 vitórias. No entanto, é uma situação entre os dois. O protagonista apenas segue em frente. Letais. Inclusive, Zafal o ajuda a praticar um golpe que não só nocauteia, mas também mata, algo que o protagonista não tem certeza se vai usar. Mesmo assim, Sabina o chama ao quarto e propõe que a acompanhe na próxima viagem a Roma. Não como escravo, mas como seu guarda-costas pessoal de agora em diante, o sonho de qualquer escravo. Mas o protagonista já morou com um líder. Nero, que ao buscar um amigo virou abusador e precisou fugir, decide que sua liberdade ele a rejeita e recusa a oferta, algo inédito para essa mulher. Obcecado negativamente pelo protagonista, ele manda Enden, seu fantoche, enfrentar o protagonista e mostrar-lhe o desespero de ser escravo. Já que a fera sente inveja porque Sabina, a mulher que ele mais respeita, está interessada em um recém-chegado. Então será uma batalha interessante, com um protagonista que vai ganhando aos poucos, uns nervos de aço que lhe permitem golpe fatal que lhe ensinaram até o grande dia em que a beleza da cidade é a espectadora. Enden é o favorito do público por toda a sua trajetória. E ao apresentarem uma simples criança como rival, todos o acusam de que será fácil demais.
Mas nada disso importa quando o protagonista fica sério, então ele começa atacando com uma velocidade que Enden mantém sob controle, esperando o momento certo para responder. Mas o garoto continua aumentando a velocidade a um ponto em que o mais forte cara que o derruba por um tempo. Apesar de enlouquecer o público, o dano em Enden é mínimo, e o Prota esgota sua resistência. Então é hora dele também receber punição, inclusive com golpes em áreas específicas que hoje em dia seriam ilegais. Fazendo-o perder o equilíbrio e forçando-o a atacar, Enden aproveita para dar um golpe letal na nuca, deixando-o inconsciente. Mesmo que ele se levante por determinação, perde parte da memória. Apenas sentindo o perigo em que está, com todo o seu corpo vibrando de dor, é quando começa a troca de golpes, dando e recebendo, sem parar por um bom tempo, durante o qual todos reconhecem o quão forte é o garoto de 15 anos. E onde parte da arquibancada fica do lado dele. Incluindo Nazca, que também foi escravo como o protagonista, mas escolheu o caminho fácil e se acomodou com a boa vida. Agora Census é o exemplo de determinação que ele nunca teve, por isso se conecta tão bem com o público. Enquanto isso, o protagonista acerta golpes nas costelas de Enden, que tenta esconder a dor, mas perde resistência. E para Census fica mais fácil ler os ataques dele, equilibrando as coisas. Ou pelo menos parecia, porque Enden consegue ferir o protagonista na testa, o que é ruim para a visão de um dos seus olhos. Dando tempo para a fera se recuperar, e com o protagonista tão exausto, o que lhe resta é a lembrança desse ataque que ele vinha treinando. Por isso, ele arrisca tudo na última rajada de golpes, na qual sai bastante ferido. Com isso, ele consegue a abertura que queria. Desta vez, sim, um verdadeiro golpe letal na nuca, com uma precisão que faz Enden desmaiar imediatamente. E com a motivação de uma Sabina desesperada. A vitória é de Cestus, enquanto o Albino só recebe o ódio daqueles que apostaram nele. Claro, isso dá comodidade das arquibancadas, porque eles não desceriam para lutar. E já que a voz do protagonista não é suficiente, Sabina, por favor. Seu fã acalma as pessoas enquanto se despede para sempre de Enden, que para ele é o pior dos castigos. Enquanto o protagonista se recupera da batalha, o ataque na nuca de Enden ainda se assemelha muito ao do protagonista. E Zafar acaba descobrindo que a mesma pessoa que ensinou a ele treinou Enden, que é conhecido como Demócrito. Um velho maligno que faz experiências com lutadores e técnicas, algo valioso para Zafar que o procurava. Menos arrogante. No fim, reconhece a força do protagonista. Assim como o povo de Pompeia, que foi conquistado facilmente por sua atitude e resistência, embora na verdade todos de Pompeia vão morrer em alguns anos. O protagonista precisa continuar, e agora, enquanto é explorado com diferentes trabalhos por um ano, ele melhora tanto seu condicionamento físico quanto suas técnicas. E um dia aparecem dois caras, aparentemente normais, mas que estão procurando guerreiros para lutar nos eventos do Grande Neron, que obriga a participar em uma espécie de eliminatórias nesses mini-coliseus, onde o espaço dificulta as lutas, porém, Sextus não tem muito problema contra os primeiros adversários. Ele vence quase só no tapa, ficando cada vez mais brutal, chegando a bater em lutadores já no chão. Um temperamento que lhe traz problemas, e ao conversar com seu mestre percebe que, apesar de sua habilidade, não consegue dar forma à sua técnica. E ele não vai conseguir se não se concentrar. Vemos Félix, outro dos escravos muito habilidoso, que parece ter encontrado sua própria maneira de aproveitar as lutas. Ao contrário do Prota, que está cada vez mais tenso, pelo menos até sua luta debaixo da chuva. Ao seguir o que Zafar disse, ele conecta a mente à luta, aguça os sentidos e faz combos e ataques comuns terem força para nocautear qualquer adversário, recuperando a tranquilidade e o bom relacionamento com os amigos para conhecer melhor. Confia em si e em sua sorte, mas admite que o protagonista tem atitude e aura de guerreiro. Adivinhando que se encontrarão na final? E é exatamente isso que acontece. Na verdade, os dois estão cientes da técnica um do outro. Mas vemos estes muito mais tenso do que Félix, que aproveita as lutas iniciando esse duelo para ver quem supera as eliminatórias e pode viajar para a Sicília. Postura de 1, com os ombros mais abertos, algo que até parece bobo, mas Zafar reconhece que em um espaço tão pequeno. Isso faz com que muitos dos golpes que Zestus poderia bloquear agora acertem sem dificuldade. Isso se torna um castigo para o protagonista, que cai várias vezes com golpes amplos e termina com um tornozelo lesionado. Félix volta a se gabar da sorte e, com a luta sob controle, ataca ainda mais.
Xerxes, mesmo ao receber golpes, notava que quando seu rival atacava abertamente, expunha o peito. Então ele aproveita isso para mandá-lo voar pela primeira vez em toda a luta. E embora anime todo o público e os apostadores, a técnica não funcionou bem porque o tornozelo do protagonista tira sua base e força. Então a luta continua, equilibra bastante, a ponto de se tornar um duelo de resistência, para ver quem aguenta o último golpe. Embora Xerxes ainda esteja em desvantagem, porque Félix controla melhor o espaço e o encurrala com facilidade. Por isso, várias vezes ele quase é nocauteado com um golpe, deixando apenas um espaço para ele dar alguns socos, o que parecia inútil, mas por serem tão constantes, começam a tirar a força de Félix. E com a resistência brutal que o garoto de 15 anos tem, a luta termina. Agora o tornozelo de Xestos quase o faz cair, impedindo-o de ficar de pé. Ele resolve arriscar tudo em um último ataque, já conhecendo as brechas na defesa do adversário. Ele quer usar o último ensinamento do mestre, controlar a respiração de Félix. Ele aproveita para tirar o ar dele e dá um golpe no queixo tão forte que o deixa tonto. Perdendo o controle da batalha, evidentemente não é suficiente para vencê-lo. Então o protagonista, inimigo com um soco na altura dos rins. Como no Mortal Kombat algo tão letal que seria ilegal no boxe atual, e que por mais que Félix queira se levantar, agora está literalmente cravado no chão pela dor, dando a vitória ao protagonista, que também estava no limite e não faltou muito para ele perder essa luta de titãs. Embora os dois tenham passado a noite toda urinando sangue, e no dia seguinte troquem respeito como guerreiros. Diel Prota. Ele vai de barco para Sicília, onde ocorrerá o grande evento. Para isso, Zafar os guia com sua última técnica, e a mais letal, com a qual ele até arrancou o olho de Demétrio. Mesmo assim, ao chegarem, são os menos apoiados por serem escravos, enquanto os outros são deuses de várias culturas, e com habilidades distintas. O protagonista encontra a gentil Roxane. Que essas serão batalhas de verdade, nas quais ele não tem força mental para isso. No entanto, ele não faz ideia de tudo o que o protagonista melhorou e de tudo o que aprendeu. Técnicas que nem mesmo ele ousaria usar. Mesmo com a marca de escravo sendo motivo de humilhação, ele provará com seus punhos o que ninguém mais conseguiria. E isso é algo que antigos companheiros como Enden sabem muito bem, já que ele acaba sendo encontrado no local, porque ele também quer lutar. No maior evento organizado por Neron, que reúne as figuras mais imponentes das lutas da época. É assim que termina a primeira temporada de um anime bastante divertido, com seus momentos épicos, de alta intensidade, até mesmo de boa motivação, que eu recomendo para quem quiser assistir pela primeira vez. Ainda não há continuação, mas esperamos que aconteça em breve. Espero que tenham gostado do resumo e, como disse meu pai, me despeço de vocês.